Mas o que te dá o direito de ser privilegiada? Não é um privilégio. É um privilégio. Não é. Eu sou Raquel Virgínia, cantora da banda As Bahias, e eu sou a favor de cotas para pessoas trans no mercado de trabalho. Mude minha ideia. Alessandro, prazer, Raquel. Prazer, Raquel. Seu Olá, Joaquim, Raquel, tudo bem? Como vai? Bem, graças a Deus. Tudo bem. Tudo Oi, bom, Adriana? prazer. Tudo bom? Como vai? Tudo jóia. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, você? Tudo bem. Eu sou a favor de cotas para pessoas trans no mercado de trabalho. Muito basicamente, eu sou a favor porque eu acho que são as pessoas mais marginalizadas que a gente tem hoje na sociedade, né? A gente não consegue ver essas pessoas trabalhando em nenhum espaço e eu acho que isso deveria ser um projeto para que as pessoas trans passassem a ter oportunidades e não tivessem índices tão alarmantes de assassinato, suicídio, etc. Eu sou contra porque eu acho que acaba estigmatizando demais as pessoas. Eu não vejo necessidade, na hora de você contratar uma pessoa, ter um campo ali de gênero e falar, é uma mulher, biologicamente mulher ou uma mulher trans. Não, é uma mulher que pode trabalhar, que tem as mesmas capacidades que eu, que tem a mesma escolaridade, que tem todas as oportunidades que eu. Isso acaba gerando mais preconceito. Olha, eu acho que é muito importante que a gente parta do princípio que sim, somos duas mulheres e a gente tem super condição de trabalhar. A questão, e é por isso que eu defendo as cotas, é que se eu e você, a gente for disputar uma mesma vaga, muito provavelmente você vai ser contratada. Você acha, por exemplo, que você não tem oportunidade no mercado de trabalho? É uma questão de preconceito mesmo? Você encara dessa forma? Eu acho que é uma questão totalmente de preconceito. Existe todo um caminho para que as pessoas não sejam inseridas no mercado de trabalho. Ele ainda é muito conservador. Esses dias eu até fui num lugar e a recepcionista era trans. Eu fiquei surpresa, porque em geral eu não encontro pessoas trans sendo recepcionista, sendo atendentes. Qual que é a diferença entre uma pessoa trans e um gay? Eu pergunto porque assim, eu já trabalhei no mercado formal e eu tive gerente gay, eu tive funcionário gay, então tipo, quero entender qual a diferença? A diferença é bastante grande. Por exemplo, uma pessoa gay, ela não sofre pra usar o banheiro. As pessoas não ficam perguntando se é homem ou se é mulher. Porque existe uma questão que é uma diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. As pessoas trans, elas têm uma dificuldade muito grande da sociedade entender que ela mudou de gênero. E isso faz com que se mude documento, todos os acessos possíveis são barrados. Então, uma pessoa trans, ela tem dificuldade para entrar no avião, ela tem dificuldade para ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E se fosse só a burocracia, tudo bem. Mas, por exemplo, o fato das pessoas terem pouco contato com pessoas trans faz com que as pessoas, em geral, sempre imagine uma pessoa trans como prostituta. Por quê? Justamente pelo fato das pessoas não estarem no mercado de trabalho, só o mercado mais marginal seja aceito. Não, Sabe que é uma pessoa trans? sei, Ninguém. ninguém. Não sei se as pessoas não têm a oportunidade no serviço. Às vezes pode ser por causa disso, né? Eu entendo que as pessoas trans, ou os negros, ou os índios, eles têm as mesmas capacidades que as pessoas brancas de origem europeia e não há diferença nenhuma. Só precisa de uma coisa, oportunidade. E esta oportunidade ela tem que vir calcada na infância e entender que cada um pode fazer as suas escolhas. E que isto pode, por exemplo, vir de ordem biológica. Porque a neurociência explica isso. Ela diz que é possível, sim, você ser um cérebro feminino dentro de um corpo masculino. Eu defendo a tese de que você é maravilhosa e que você tem todas as potencialidades que você precisa. Só que eu tenho o papel, assim como boa parte da sociedade, de dar essa oportunidade para você.
lá atrás, para quando chegar neste momento oportuno em que as pessoas vão procurar oportunidades no mercado de trabalho, nunca mais serem julgadas e dizer eu quero porque eu entrei por cota, não, eu quero porque eu sou competente, porque eu sou muito boa, eu só preciso que faça valer a lei. As leis já existem, é que nós não estamos lutando pela manutenção destas leis e nós temos que fazer isso por estas pessoas. Existem pelo menos mais de 10 empresas, grandes empresas, que têm um trabalho diferenciado para esse pessoal. Então Sim. não é bem assim que não existem oportunidades Não. de trabalho para a pessoa trans. A questão é, você quer colocar uma cota para um grupo específico de pessoas quando isso, por exemplo, se torna inconstitucional. O artigo 5 da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então eu não vejo que existe uma diferenciação de um grupo para outro. Se for assim, então a pessoa tatuada, por exemplo, o tatuado, muitas empresas não vão querer aquele funcionário porque ele tem tatuagem. Então eu acho que isso abre um precedente. A lei diz que ela é igual para todos. A mesma oportunidade que eu tenho, o gordo tem, o magro tem, o alto tem, o baixo tem, o tatuado tem. Existe a discriminação? Existe, mas existem tantas discriminações. Bom, vou começar pela Constituição. Eu não sou uma expert em Constituição. Nem eu. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente vai discutir a Constituição, ela é uma carta grande, né? Sim. Inclusive, a Constituição brasileira dizem que é uma das maiores do mundo. A gente pegar um excerto dessa Constituição e entender esse excerto como se ele resumisse o ideal da Constituição é bastante problemático. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Eu não tenho a menor dúvida. Só que igualdade não necessariamente pode ser confundido com uma ideia onde todas as pessoas são homogêneas. A gente pode partir do princípio que todas as pessoas são iguais perante a lei, mas essas pessoas não necessariamente tiveram histórias parecidas, oportunidades parecidas. Já é muito difícil uma pessoa trans conseguir desenvolver qualificação, porque há um altíssimo índice de evasão escolar. Poucas pessoas trans conseguem chegar no nível superior e poucas pessoas conseguem ter nível superior completo e etc, etc. Então já acho que já começa de uma questão de escolaridade, assim, porque pessoas trans em geral abandonam a escola porque sofrem muito bullying na escola e chega a ser insuportável. Por isso que o índice de suicídio também é altíssimo. Então, dificilmente encontraremos pessoas trans que estão colocadas no mercado de trabalho com o mesmo nível de escolaridade. Se a gente encontrar essa pessoa e ela for disputar uma vaga com outra pessoa, muito provavelmente, se não for uma política interna da empresa, Isso, você disse tudo. Porque eu acho que essa é uma política interna da empresa. Sim. Agora eu sou psicóloga clínica, trabalhei 27 anos, fui diretora de RH. Eu sempre fui de levantar um monte de bandeira com relação a mulheres, e aí trabalhando a cabeça das pessoas dentro da empresa e criando políticas dentro da empresa, que é o que a gente já vê em multinacionais. Sim. Putz, você pega a Inglaterra está anos-luz da gente. Quando eu fui para lá em 98 estudar, eu fui para Brighton, que é a capital gay do Reino Unido. Eu me encantei por aquilo, porque assim, nós somos seres humanos, acabou, não Sim. interessa mais nada. E isso que eu falo assim, é educar as pessoas, principalmente quem está lá em cima, porque tem que fazer cascateamento. Você não acha que o diálogo seria muito melhor do que, sei lá, a obrigação? Porque eu vejo assim, a cota é quase que uma imposição, mas eu entendo o seu lado. Eu vivi um tempo onde não existia negros em comerciais. E hoje, 30%, 40%, e olha lá, chutando num... Eu acredito nessas cotas justamente porque eu consigo entender o quão efetivo ela está sendo para a sociedade brasileira. Porque só o fato de ter existido cotas raciais para pessoas pretas dentro da universidade é que hoje a gente consegue, por exemplo, ter mais livros escritos por pessoas pretas para pessoas pretas e para a sociedade toda. Então a gente só vai ter livros escritos para pessoas trans, sobre pessoas trans, para toda a sociedade, diminuir o preconceito para pessoas trans no mercado de trabalho quando essas pessoas estiverem inseridas. Isso eu concordo. A gente precisa conversar para que essas pessoas estejam nos espaços e a gente vai começar a compreender cada vez mais como lidar com pessoas trans. Eu acho que precisa ter cota ou incentivo, alguma coisa na escolaridade, porque precisa
acompanhar, não deixar ter essa evasão escolar, para que daí sim a gente tenha a mesma formação e a mesma condição de concorrer de igual para igual. Claro. E aí no mercado de trabalho a gente entra igualzinha. Eu tenho 32 anos e tenho um monte de colegas de 30 anos, 25 anos, que não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. O que a gente faz com essas pessoas se a gente não criar um projeto de inserção de pessoas trans no mercado, visto que essas pessoas estão fora do mercado. E essas pessoas precisam sobreviver. Sem trabalho, a gente não sobrevive. Sim, é muito importante que a gente crie oportunidades na raiz, que é a questão escolar. A questão, para mim, é justamente essa. Como é que a gente consegue não só criar um pacto entre nós para que a gente diminua a evasão escolar das pessoas trans, mas não só isso. Como que a gente resolve um grupo de pessoas que continuam fora do mercado? Como é que a gente faz com que essas pessoas entrem no mercado? Porque o mercado é extremamente conservador, extremamente preconceituoso. Então, é preciso que se exista uma política, um projeto para que essas pessoas sejam inseridas. O meu grande medo de ter cota é o que aconteceu com a cota dos deficientes, que a gente está fazendo 30 anos esse ano. E o que aconteceu? Os deficientes, eles acabaram virando obrigação para as empresas contratam os deficientes pagando um salário mínimo, que é obrigatório por lei, colocam pessoas que podiam ser super altamente capacitados, fazendo trabalhos bobos, só para dizer que estão cumprindo a lei. Muitas empresas grandes simplesmente pagam salário para a pessoa ficar em casa e só para não ter multa. E eu tenho medo que aconteça isso, porque daí você não está desenvolvendo a pessoa, você não está dando oportunidade de carreira, você não enxerga como indivíduo. Sim, eu acho super interessante o seu ponto de vista de verdade. Inclusive, você está me ensinando em relação a isso, porque eu não conhecia esse dado em relação às pessoas deficientes. Mas por que eu sou muito a favor das cotas no mercado de trabalho especificamente? Porque eu acho que virou uma certa urgência a gente conseguir fazer com que as pessoas estejam no supermercado e quando elas estiverem passando no caixa, a caixa seja uma mulher trans ou um homem trans. Porque assim, às vezes a gente fica muito falando assim, cargo de diretoria, mas as pessoas trans, elas não conseguem acessar nem os cargos mais simples. Eu vira e mexe falo sobre isso no meu segundo canal, que é mais para os jovens, vira e mexe falo sobre isso. E eu sempre falo um ponto do seguinte, eu preciso conhecer alguém para entender. Para mim é o melhor jeito de quebrar preconceito. É que assim, eu sou contra no caso do particular. Eu não acho certo chegar na Coca-Cola e dizer assim, Coca-Cola, 10% dos seus funcionários tem que ser trans. Eu sou a favor nos Correios. Porque o Correio é nosso. Eu sou a favor na Petrobras, eu sou a favor no SUS. No serviço público, isso ia ser show. Porque o público é nosso. Pra mim faz sentido. Faz sentido você falar assim, ó, eu preciso aqui de 10% pra deficiente. Por quê? Porque a sociedade precisa ver que um cara com síndrome de Down, ele é capaz de fazer um trampo. Ele precisa ver que um cara surdo, ele é capaz de fazer um trampo. Então você é a favor de cotas para lugares públicos? Públicos, porque então, é nosso. Mas o público, ele é um definidor do que vai ser o privado. Concordo. Muitas empresas privadas, elas se baseiam nas políticas públicas para definirem suas políticas. Todas as empresas precisam ter responsabilidade social. Por mais que ela seja 100% privada, elas têm responsabilidade social. A gente precisa partir desse ponto. Porque se você não tem uma empresa com responsabilidade social, provavelmente você não é uma boa empresa. Porque todas as empresas têm que ter, isso é básico. Isso não é um favor, isso deveria ser uma obrigação de todas as empresas. Ao invés de ter cotas, um jeito de estimular as empresas, você contrata pessoas trans, você tem diminuição no seu imposto. Acho mexe no incrível bolso. também. Mexe no bolso. Porque daí você tem uma mescla e você não está separando as pessoas. Não, mas olha, eu vou falar pra você. Eu acho isso daí seria legal. Eu acho incrível esse projeto também. Quando eu falo cotas, é pra gente desenvolver algum método... Ideias pra gente conseguir inserir mais pessoas no grupo. Porque cota é uma coisa genérica, né? A gente, cotas, a gente pode desenvolver 1000 tipos de cotas. A gente pode, sim, pensar em maneiras. O que precisa acontecer é pensar maneiras. Isso, é começar a ter essa discussão para pensar maneiras, porque eu tenho justamente esse medo dos deficientes. Claro. Porque assim, os PCDs ficaram jogados e não tiveram desenvolvimento nenhum em 30 anos. Isso me corta o coração. E me corta o coração também, a você me dizendo isso, e eu acho que um dos debates que a sociedade precisa ter é como que a gente responsabiliza as empresas para que elas passem a de fato ter responsabilidade social. Eu acho que a gente precisa
de alguma forma, com políticas públicas, entender que existe uma população que está à margem, sofrendo, sem emprego. E eu acho que a política pública é que vai fazer com que esse dado tão emergencial seja revertido de alguma maneira. Que a gente comece de um jeito que depois a gente vai entendendo quais são as melhores maneiras, mas é preciso começar, porque esse impacto é que vai salvar muitas vidas. Mesmo que hoje já existam empresas, e eu sei que existem, empresas que têm políticas internas de contratação mais diversa, ainda assim a gente tem um quadro que a gente precisa mudar de maneira emergencial. Hoje as empresas não contratam pessoas trans em geral. Mas a maioria das pessoas não vão enxergar assim, elas vão enxergar do tipo, o trans tá pegando meu emprego. E não o trans merece aquele emprego. Ninguém está roubando. O nome disso se chama justiça social. Mas lá fora é o que vão escutar. Vão não, escutar então, mas como, é por isso que a gente... Um dia escutaram assim, os negros estão roubando nossas vagas na escola. Então, mas aí as pessoas precisam ser cobradas por responsabilidade social. E responsabilidade social significa, inclusive, entender o que significa a história do nosso país. E se você estudar a história do nosso país, rapidamente você vai entender que, na verdade, foi o inverso. Roubaram as possibilidades das pessoas negras e não ao contrário. A mesma coisa em relação às pessoas trans. As pessoas impedem as pessoas trans de serem inseridas e não o contrário. Por que eu estou sendo contra essa questão das cotas? Simplesmente privilegiar um grupo, desfavorecer os outros. Você concorda, então, que a gente tem que criar uma cota também para o obeso? Porque várias empresas... Eu acho que primeiro a gente tem que debater bastante a questão do que é a gordofobia, que de fato ela existe. Todos os preconceitos que existem, eles precisam ser debatidos, eles precisam ser resolvidos. Um não anula o outro. Então quer dizer que precisa ter cota para pessoas gordas? Se a gente entender que elas estão sendo colocadas à margem, estão passando fome por isso, estão se suicidando por isso, se tornaram pessoas marginais a ponto de não conseguirem vagas de trabalho, eu acho que a gente tem que criar vaga para pessoas gordas. Eu consigo provar por vários motivos que pessoas trans são extremamente marginais. Por exemplo, quantas pessoas gordas você já viu trabalhando? Várias. Quantas pessoas trans você já viu trabalhando? A questão do preconceito existe, eu não nego. Isso não dá direito a um privilégio, a uma classe específica. Mas isso não é privilégio. Sim. A cotas existe justamente para quebrar uma cadeia de privilégio. Quem tem privilégio são as pessoas que sempre conseguem ser contratadas justamente por não serem trans. Quando uma pessoa trans chega numa entrevista de trabalho, ela já não é contratada por ser trans. Tem empresas que, se ele sabe que o camarada é evangélico, não vai pegar ele, porque vai taxar ele como fanático, porque te dá o direito de ser privilegiada. Não é um privilégio. É um privilégio. Não é. 14 milhões de pessoas desempregadas, aí você vem aqui no programa e diz que você tem direito a cotas por ser trans. O Brasil está vivendo uma realidade realmente absurda em relação à empregabilidade e nessa realidade fica pior ainda mais para as pessoas trans. Tem pessoas muito mais necessitadas, digamos aí, do que os trans, né? Quais? Eu falei pra você, o gordo... São mais necessitadas? Você é uma pessoa normal, saudável, o gordo não, o obeso não, ele tem inúmeros problemas. Eu não vou entrar no tema da obesidade, porque não é um tema nem que é o meu lugar, que eu saiba falar sobre esse assunto. A sociedade é gordofóbica e acho que a gente precisa, sim, se atentar para esse tema e cuidar dele. E se for o caso, sim, eu acho que elas precisam ser inseridas dentro de uma política pública, para a gente promover justiça social. O que a gente está tentando fazer é promover saúde no mercado de trabalho. Você não pode achar que o mercado de trabalho vai ser saudável se só contratarem pessoas, como você disse, que estão dentro de uma norma, que são normais. Pessoa trans não é normal. Uma pessoa trans não é normativa, ela não está dentro das lógicas normativas. A maioria das empresas não enxergam as pessoas trans como pessoas normais. Sim, com certeza, porque todo mundo é humano, todo mundo tem que trabalhar e pagar sua conta dentro de casa. Não é só porque a pessoa ela é trans, ou ela é negra, ou é gay, ou é isso, eu tenho que se fuder na vida, tá ligado? Sim, porque se você for ver o meio que uma trans hoje ela convive, talvez seja um meio que esteja, não que ele seja, mas que ele esteja depravado pela sociedade, talvez esteja à margem da sociedade por alguma discriminação da própria sociedade. Você discriminá-la, você
abandoná-la. Isso não convém. Não convém principalmente porque nós somos até cristãos e o Senhor nos ensinou isso. Nos ensinou a agregar, sempre agregar as pessoas. Porque quando Cristo esteve aqui, quando ele andava sobre essa terra, todos os que chegavam sobre ele sempre tinha uma palavra de misericórdia, amor, perdão. O que a gente tem que fazer é agregar todo mundo, sem diferença nenhuma. Não existe uma solução única que a gente vai dar um tiro e acertar de uma única vez. E quando eu penso sobre cotas, nós estamos pensando justamente em remediar uma coisa de imediato. Primeiro vamos diferenciar o que é o mercado do emprego e o que é o mercado de trabalho. No mercado de emprego formal, sim, há tudo isso que você está falando e não é só com a trans. Nós estamos falando dos negros, nós estamos falando dos índios, nós estamos falando, inclusive, das pessoas que vieram como refugiados, que também não conseguem inclusão. Quando nós falamos do mercado de trabalho, sim, há um mundo de oportunidade, Raquel. Eu oriento muitos empreendedores a criarem novos negócios. Enquanto você olhar para o mercado de emprego, você não entra. O dia que você virar os seus olhos para o mercado de trabalho, você vai entrar e tem chance que não acaba mais. Não, eu super entendo, Jorge, o que você está falando. Eu também abri uma empresa o ano passado. O ponto para mim é que exceção a gente tem que tratar como exceção, regra como regra. Por via de regra, essas pessoas são marginalizadas. As exceções sou eu, por exemplo. Hoje eu tenho o meu escritório nas Nações Unidas, na Berrine. Eu tenho 4 pessoas trabalhando para mim, sendo 2 trans e 2 pessoas pretas. Só que eu trabalho num prédio com 40 andares e eu sou a única trans do prédio. E as outras que trabalham comigo. Eu acredito sim, há possibilidades? Há, mas regra é regra, exceção é exceção, porque senão a gente perde uma noção da realidade. Fico super feliz que você tenha esse olhar e que você é um profissional que ajuda carreiras brilhantes a acontecerem. Estou aqui vendo seu livro daqui e acho incrível. A gente pode incentivar que essas pessoas façam seus próprios empreendimentos? Sim, eu acho que é muito bacana que a gente incentive, mas a gente não pode perder de vista também que a maioria das pessoas que abrem empresas no país falem em 5 anos, ou seja, é muito difícil abrir empresa no país. A gente não pode perder de vista o que são os casos isolados. Eu não sou uma regra, gostaria de ser, mas eu estou mais no campo da exceção do que da regra. E por querer que a regra mude, é que eu acho que nós temos que fazer um plano onde a sociedade vai entender que um grupo está sendo massacrado, entender como que a gente vai resolver essa situação. Eu defendo que seja por via de cotas. E, óbvio, essas cotas não existe um modelo que eu estou aqui propondo. Eu acho que para isso precisam uma série de profissionais que conseguem entender todo o impacto na sociedade, sentar e entender um modelo de cota social saudável. Mas eu acho que é preciso, em algum momento, que isso seja levado à frente como debate. Eu prefiro discutir como vão ser as cotas do que discutir sobre índices de mortalidade. Existe uma força social que ela vem latente, pulsante. A sociedade, sim, ela está evoluindo. Ela está aceitando o transexual, ela está aceitando o homossexual, ela está aceitando o negro, ela está aceitando várias pessoas que até então, há 20 anos atrás, era impossível se discutir sobre isso. Há 20 anos atrás, dificilmente você estaria realmente no prédio da Berrine. Hoje está. E nós temos, sim, que pegar todas estas exceções e mostrar para as pessoas que, sim, nós podemos. Eu sou um ex-engraxate, eu engraxava na porta de uma padaria. Você fala, Jorge, você é exceção? Sim, mas eu levanto todos os dias colocando tijolo no sonho dos outros. Esse é o meu papel hoje. Hoje é o seu papel. É de mostrar para as pessoas que sim, agora aquilo que era exceção, que está à margem da sociedade, tem o seu espaço e nós vamos lutar. Eu estou fazendo um trabalho, não é para agora, eu estou fazendo um trabalho para daqui a 20 anos. Para quando eu sair deste planeta, minha filha aqui vai ficar lá e falar assim, o meu pai lutou por uma causa e por um legado. O meu pai lutou pelos transexuais, o meu pai lutou pelos negros, o meu pai lutou pelos índios. É isso que eu estou fazendo. Eu gosto do seu discurso, mas eu acho que isso ainda está no campo do que é individual. E eu estou falando de um projeto coletivo de inserção de uma população que tem índices alarmantes e emergenciais. Seu projeto é potente, mas existe o que é individual e existe o que é projeto coletivo. No projeto coletivo, a gente precisa resolver o problema dessa população que está à margem. Eu poderia citar inúmeros casos de pessoas que são trans
por terem qualificação, estão muito bem empregadas, até mesmo com cargo de diretoria. E aí? Vamos lá, eu vou até colocar o meu caso aqui como um exemplo. Eu sou artista. Várias vezes outros artistas foram escolhidos e não eu. Por você ser trans. Com certeza. Nossa, no meio artístico? No meio artístico. Puxa, tem tanto espaço para trans no meio Então, artístico. mas tem tanto espaço para trans no meio artístico, mas quantas pessoas trans... Discriminação. Mas- Você está me dizendo que existem discriminações no meio artístico? Estou dizendo, pra trans? quantas pessoas trans o senhor Não é ouve? isso que eu estou vendo. Eu estou vendo um espaço muito aberto para eles. Então eu vou fazer uma pergunta para o senhor me responde. Quantas pessoas trans o senhor ouve tocando na rádio? Algumas. Quem? Ou, por exemplo, Pablo Vittar. A Pablo não é trans, ela é drag. Drag? É, ela é drag queen. É um homem que Eu sei. Mas a Pablo não é trans. Eu Não quero é que o senhor trans. cite para mim uma artista trans que o senhor viu na televisão ou na rádio. Realmente não me lembro agora. Até mesmo porque você sabe, como religioso, não estou muito ligado nesse público. Eu quero que o senhor saia daqui, ligue a rádio e o senhor vai ver, não passa artistas trans. Mas Os por quê? programas de Por quê? televisão também não passam. Porque eles não são bons naquilo que fazem, é isso? Eu Eles sou são muito bons, boa, até porque eu já fui eles até são- indicada ao Grammy. Então, Agora, duas vezes. Eu vi, então. A- Se você foi indicada ao Grammy, Por que não me quer convidam? dizer que você tem qualificação. E por que não me convidam se eu tenho qualificação? Como a gente tem héteros que são muito bons, por exemplo. Não, cantores. mas na Sim. televisão tá cheio de hétero. Eu não quero que o cara entre num hospital e tome um susto quando ele veja que o médico é negro ou quando ele veja que o médico Sim, é trans. nesse sentido a gente tem Eu acordo. quero que vire normal. O mercado de trabalho, ele vai desde o privado até o público. Se você concorda comigo sobre o público, a gente já tem metade do caminho andado. Eu tenho medo de uma coisa feita rápida demais, obrigatória demais e pareça invasiva demais, acabe queimando. Acabe fazendo o povo falar que vocês são folgados, que vocês são encostados, que vocês... Você entende onde eu quero chegar? Eu Eu sei entendo. porque eu já ouvi isso. Não, eu entendo, ligado? mas a questão é assim, o preconceito sobre a população trans já existe. Eu prefiro que tenham preconceito e a gente esteja trabalhando do que continuem tendo preconceito e a gente não tenha trabalho. Isso é verdade. Tem um exemplo que sabe a gota de anil? Quando você pinga a e gota ela de anil e ela... espalha Eu pra- acho que uma pessoa trans numa empresa é como se fosse uma gota de anil. A empresa inteira é impactada e, de alguma forma, isso significa uma evolução no debate. Com base aqui nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, o livro Gênesis, que fala sobre o princípio da criação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, esse é o princípio da criação Amém. de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ou o senhor vai dizer que não? Todos são. Eu sou uma mulher trans. É imagem e semelhança Imagem de e Deus. semelhança de Deus. Eu mereço trabalhar. O que eu quero aqui é fazer um pacto entre nós de que nem os evangélicos e nem as pessoas trans possam ser discriminadas. Eu não fui criada de maneira religiosa, mas eu sou extremamente sensível com a história de Jesus, porque Jesus foi encaminhado para a morte. Certo? Sobre isso que eu não quero que aconteça com as pessoas trans. Elas não podem ser levadas à morte. Todas as vezes que alguém fala mal de evangélico perto de mim, eu não deixo. Sabe por quê? Porque existem vários tipos de pessoas evangélicas. O que acontece com as pessoas trans é isso. As pessoas trans, elas chegam nos ambientes e as pessoas automaticamente já se afastam delas. Para as pessoas trans, isso acontece num nível que leva os nossos índices de morte serem maiores. Porque no caso dos evangélicos, eu nunca ouvi alguém falar que foi assassinado por ser evangélico. Não, é verdade. Mas eu já vi uma série de pessoas serem assassinadas por serem trans. Eu vou dizer para o senhor, eu já dei boa noite para uma pessoa e quando eu dei boa noite para a pessoa pegou uma barra de ferro e saiu correndo atrás de mim. Porque eu dei boa noite. É um louco. Mas isso acontece. É por conta desses acontecimentos que eu defendo que a gente precisa estar nos lugares pra gente quebrar essa lógica. Porque eu acho que evangélicos, pessoas trans, tem mais é que se misturar mesmo. E a gente precisa mais é que se entender mesmo. Pessoas trans no ambiente de trabalho, elas podem conversar com as pessoas. Quem sabe assim, quando você tiver um colega trans trabalhando com você,
aquele seu preconceito que você disse lá dentro da sua casa, de que travesti tem que morrer, que são pragas e etc., talvez isso diminua. Luto muito para que, em nome de Jesus, esse homem que morreu, que foi assassinado, mais pessoas não sejam assassinadas. Adriana, você é queridíssima. Ai, você também, amei. Foi um prazer conversar com o senhor, porque eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Da hora, hein? Eu podia ir lá no meu canal. Convida, eu vou. Obrigada. Muito obrigado a vocês.